Boa noite a todos que me acompanham aqui no canal Natizarim do Norte. Hoje iniciaremos uma série de estudos sobre as violações das leis do Criador, né? Aonde estão contidas, que leis são essas, né? Que se tem profecia nos alertando, nos avisando que haveria alguma alteração, se cairia no esquecimento essas leis. E hoje nós vamos estudar, né, iniciarmos essa série de estudos, serão vários vídeos, né? Hoje, neste momento, nós estamos iniciando a parte um dessa série de estudos sobre as violações das leis do Criador. Caro espectador, abordaremos ao longo desta série de estudos sobre assuntos controversos às alegações de líderes religiosos quanto à lei do Criador. Mediante essas alegações, faremos comparações com as Escrituras e veremos as advertências e juízos do Criador referente às mudanças na lei, ou seja, na Torá, e as consequências de não dar ouvido a essas advertências que se encontram em Daniel 7:25, Isaías 24, 5 e 6. Violar a lei do Criador é algo comum nesta geração, pois foram assim ensinados por seus falsos mestres, que alegam que essas leis foram abolidas no madeiro, ou seja, na cruz, e que são leis apenas para judeus e Yahudim, fazendo assim um número imensurável de pessoas como a areia do mar levantarem grande ira e juízo do Criador sobre si. Cabe a mim esclarecer esse tão controverso tema, mesmo em poucas linhas, as exigências da lei, ou seja, da Torá, e seu vigor na presente geração. O Criador, ele nos advertiu quanto às mudanças que fariam na sua lei. Onde estão contidas essas leis? Que leis são essas? Daniel 7:25, mas aqui que eu estou lendo na Bíblia, na versão King James atualizada, mas você pode ler na NVT, na nova tradução da linguagem de hoje, pastoral, entre outras aí que tem uma tradução um pouco melhor a respeito desse texto. E esse reino diferente falará contra Ilã-Iá, o Supremo, oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Então os santos serão entregues nas mãos dele por um idã, ou seja, tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Vejam que esse reino diferente, ele vai falar contra o Criador, o Supremo. Ele vai se opor ao Criador. E ele também vai oprimir os seus santos. Veja que o Criador chama essas pessoas de santos, né? Pessoas puras, purificadas. E esse poder, esse reino, oponente do Criador, ele vai tentar alterar o calendário, as festas religiosas e as leis do Criador. Viu? E é por esses 3 motivos aqui que esse povo, considerado pelo Criador como santo, serão perseguidos por este oponente do Altíssimo. Como diz o texto aqui, então os santos serão entregues nas mãos deles por um idã, ou seja, que é um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que são 3 anos e meio. Então perceba que é uma profecia para o tempo do fim, porque o reinado da besta durará 3 anos e meio. Esse povo, considerado pelo Criador como santo, será entregue nas mãos do oponente do Criador, que falará contra o Criador, e ele vai perseguir esse povo justamente por essas 3 características.
na questão do calendário, das festas religiosas e das leis. Abordaremos hoje especificamente o assunto sobre as leis do Criador. Na verdade, a terra ela está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso, a maldição tem consumido a terra e os habitantes, e os que habitam nela são desolados. Por isso, são queimados os moradores da terra. E poucos homens restam. Isaías 24, 5 e 6. Vamos entender um pouco melhor essa profecia de Isaías 24, 5 e 6? Primeiramente, de cara, assim como a profecia de Daniel, ela é uma profecia apocalíptica para o tempo do fim, certo? Então, o que que acontece? Essa profecia de primeira aqui que eu acabara de ler aqui, ela é uma profecia que é dupla. Ela se cumpriu no início no início do nascimento do cristianismo da Igreja Romana, ali de Constantino, certo? Inclusive, lá no estudo das festas esquecidas, eu estou mostrando textos históricos pelo qual esse povo do Natzarim, a igreja primitiva, foi perseguida por conta das festas, da Torá, da palavra do Criador, e foram mortos, né, com inúmeros tipos de torturas. E essa profecia, ela também vai se cumprir no tempo do fim, no reinado da besta. Esse povo foi perseguido no passado, morto, por conta dessas características aqui, e no futuro haverá um povo, no tempo do fim, que será perseguido pelas essas mesmas características, certo? Agora nós vamos aqui para Isaías 24, 5 e 6. Porque o Criador, ele está atribuindo a maldição aqui desta terra aos habitantes da terra. E os habitantes da terra são as pessoas, são seres humanos. Só que ele esclarece mais ainda o motivo pela qual os habitantes da terra estão causando maldição aqui nessa terra, que é a transgressão das leis dele, viu? E eles também têm mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Hoje nós falaremos, né, abordaremos especificamente a respeito das leis. No verso 6, ele diz, por isso, ou seja, por esse motivo, esses três motivos, transgressão das leis, é, mudança dos estatutos e a quebra da aliança eterna, por esses três motivos, é que a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra. Primeiramente, o fogo eterno, o fogo que vai purificar toda a terra, ainda não caiu. Isso é para o tempo do fim. É para o tempo do fim, é uma profecia apocalíptica. E o Criador mostra de maneira bem clara, né, bem cristalina, que a causa pelo qual esse povo está sendo queimado, fulminado, é por conta dessas transgressões. São dessas três coisas aí, viu? Que hoje as pessoas ensinam descaradamente que é coisa de judeu, que não vale mais e que nós não devemos guardar. Mas o texto ele fala de maneira completamente diferente. Lembrando que eu gostaria de fazer aqui uma, assim, dar um exemplo. O nosso país, ele tem a Constituição brasileira, apesar que não está valendo mais nada aqui, né? Estão rasgando ela, pisando e cuspindo. Mas os Estados Unidos têm a Constituição do país dele. Qualquer país tem a sua Constituição, tem suas leis. E é por esta Constituição que as pessoas são julgadas.
O Brasil, a França, os Estados Unidos, qualquer país vai julgar as pessoas, né, ali do seu reino, os habitantes ali do seu país, através dessa Constituição, onde tem ali contidas as leis daquele país. O Criador ele também tem uma Constituição. Ele também tem ali um conjunto de leis, né, ali um conjunto de leis com obrigações sociais de um indivíduo, de uma pessoa para com outra pessoa, da esposa para com o esposo, do esposo para com a esposa, dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais e das pessoas com o seu Criador. As responsabilidades, os deveres, os direitos ali rezam naquele estatuto, naquele conjunto de leis, né, a respeito dessas leis, os nossos direitos e deveres como cidadãos, como pais e como servos do nosso Criador. E é por essas leis, por esses conjuntos de leis, é que o Criador vai julgar a humanidade. Agora, lembrando que essas leis, eles estão hoje, ensinam desde muito tempo que elas são obsoletas, que não valem mais. E o Criador desta profecia nos mostra de maneira bem clara, bem cristalina, que é por conta dessas leis, por conta das transgressões dessas leis, que ele está fulminando a humanidade. O profeta Isaías viu lá no tempo do fim, essas pessoas sendo queimadas justamente por causa dessas leis aí. Onde estão contidas essas leis que foram violadas, que estão sendo violadas? Na Torá. Que é a Torá? Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, Pentateuco, que são eles: Bereshit, Gênesis, Timote, que é Êxodo, Vaikra, Levítico, Bemidbar, Números, Devarim e Deuteronômio. Essas primeiras palavras que eu estou falando aqui, que estão aqui em cores vermelhas, né, é hebraica. Essa aqui é a constituição do Criador. É aqui onde está contida as leis dele, pelo qual a humanidade será julgada, pela qual ele já julgou diversas vezes o povo dele lá no passado, o povo israelita, justamente por transgredir essas leis, por fazer pouco caso dessas leis. Porém, líderes religiosos alegam que estas leis são para os judeus, o povo Yahudim. Porém, na profecia em Isaías, lá em Isaías 24, 5 e 6, aponta para o tempo do fim, no dia do grande juízo, que o Criador estará destruindo toda a humanidade por violar estas leis. Se fossem leis apenas para judeus, não era somente para o povo judeu sofrer este castigo, não era somente. Vamos raciocinar. Se essas leis foram abolidas no madeiro, como vocês sabem que se você for perguntar para o seu líder da sua igreja, para o seu pastor, eles vão dizer, são leis para judeus, e quem estiver guardando essas leis estão sob maldição. Eles falam em uma única voz, é da mesma forma. Se é leis apenas para judeus, porque toda a humanidade está sendo fulminada naquele grande dia. E não somente os judeus, porque toda a humanidade está sendo julgada por essas leis. Se eram apenas para judeus, era apenas para. Somente os judeus deveriam ser julgados por essas leis, por essas violações, não os demais, não o restante da humanidade. Então você vê que as falas desses líderes religiosos divergem
completamente das Escrituras. E eu venho fazer aqui uma pergunta para você. Você vai acreditar na palavra do Criador, no que está escrito, ou no homem? Como diz mesmo lá em Jeremias, que desesperadamente corrupto é o coração do homem. Então, vamos fazer uma escolha, tomar uma decisão correta, assertiva e acreditar no Criador, acreditar nas Escrituras, não no que o homem fala. Porque hoje o mundo pentecostal criou uma lei oral, criou uma Bíblia oral, aonde o que eles falam diverge completamente do que se está escrito. Agora vamos conhecer alguma dessas leis que Yahweh, o Criador, trará juízo por suas violações. Falamos anteriormente que leis são essas, aonde estão contidas, vimos onde estão contidas, né, que é na Torá, e agora vamos conhecer que leis são essas, de maneira mais abrangente. Então vamos aqui, a primeira delas, né, é sexo com mulher menstruada. Isso aqui é uma violação da lei do Criador, que ele não aprova. E pelo contrário, tem textos que ele fala de maneira aberta, condenando essa prática. Eu sei que nós estamos vivendo num momento muito difícil, onde a desinformação é muito grande. Você vai encontrar em podcasts, na internet no geral, em televisão aberta, ginecologistas, pessoas comuns incentivando as pessoas a terem relações sexuais com a pessoa quando a mulher estiver menstruada. Eles vão citar lá uma série de benefícios, que vai melhorar a cólica, vai melhorar não sei o que é bom para ela, aquela coisa toda. Mas o que que o criador fala a respeito desse assunto? Qual é o mandamento, a determinação do criador em relação a essa situação? Quando uma mulher tiver sua menstruação, ficará cerimonialmente impura por 7 dias. Quem tocar nela durante esse período ficará impuro até o entardecer. Levítico 15, verso 19. Se um homem se deitar com ela e a menstruação dela nele tocar, estará impuro por 7 dias. Ou seja, o homem ali agora vai ficar menstruado junto com a mulher. Aí ele está do lado da mulher, a mulher, vamos supor, deitado na mesma cama, a menstruação da mulher vaza, toca nele de alguma forma. Então ele vai ficar agora menstruado com ela ali, né, impuro durante os mesmos 7 dias que ela iria ficar, ele também vai ficar. Qualquer cama sobre a qual ele se deitar estará impura. Está lá em Levítico 15, 24 e 15, verso 24. Eu vou ler um texto aqui que não está aí em nenhum slide. Eu não coloquei esse texto, mas eu gostaria de dividir aqui com vocês, que está aqui em Ezequiel capítulo 18. Eu estou lendo aqui, vou ler aqui na versão King James atualizada. O verso 5 em diante, o Criador ele vai falar do justo, do homem justo, que é o qual ele vem resgatar para levar para o paraíso. E ele vai falar das características do justo, né? Ele vai falar ali das características desse justo. Vamos ler aqui o verso 5. Se um homem for justo e proceder com retidão e verdade, agora ele vai mostrar qual é o comportamento de retidão e verdade do justo. Não comerá alimentos sacrificados, nem frequentará os santuários pagãos erguidos no alto dos montes, tampouco levantará seus olhos em devoção às muitas imagens de ídolos espalhadas pela nação de Israel.
Este homem íntegro também não seduz mulheres casadas, contaminando-as. Tampouco tem relações sexuais com mulher nos dias de sua menstruação. Então, o Criador aqui fala de maneira que ele está reprovando esses tipos de atitudes e mostrando que não é, jamais foi atitudes de uma pessoa considerada justa, íntegra diante do Altíssimo. Se um homem se deitar com uma mulher durante a menstruação e com ela se envolver sexualmente, ambos serão eliminados no meio do seu povo, pois expuseram o sangramento dela. Levítico 20, verso 18. Esses eliminados aqui não é como as pessoas hoje conhecem, é morte. Teriam que ser mortos, ambos deveriam ser mortos no julgamento ali. Por quê? O Criador estava dando exemplo naquele momento do que ocorreria com todas as pessoas que praticassem esse ato no grande juízo final. Morreriam lá e morreriam também no grande dia do juízo final. Os textos são muito claros e diretos em relação ao período menstrual da mulher. Não se pode ter relação sexual neste período. Se no momento da relação a menstruação descer, o homem ficará impuro junto com a mulher por 7 dias. No antigo Israel, se o homem, sabendo que a mulher estava no seu período menstrual, tivesse relações sexuais com ela, seriam mortos o homem e a mulher. E eu gostaria de trazer aqui para puxar para um assunto ainda mais polêmico. Não deveria ser, porque a vontade do Criador ela se expressa de maneira transparente, é muito fácil de se compreender. Mas vamos falar de uma mulher que se autodenomina pastora, missionária, evangelista, uma membra comum de uma igreja, que o Criador considera ela como impura. Neste momento, neste período. E ela sobe em um púlpito para pregar a palavra do Criador. E ela veja que o texto fala que aonde ela sentar vai ficar impuro. E quem ela tocar vai ficar impuro. Aí eles vão lá para a igreja pregar, vão orar. Será que o Criador, mediante os textos foram aí mostrados aí, ele se agrada, ele aceita esse sacrifício ou é um sacrifício de Caim? Imagina uma mulher ali com absolvente subindo um púlpito para pregar a palavra do Criador. Será que o Criador estará com ela? Será que o Espírito do Criador falará na boca dela? Porque, segundo as Escrituras, não. Segundo a palavra, as determinações do Criador, não. Ali, um outro Espírito falará na boca dela, mas não do Criador. Porque ele deu uma lei que essa mulher ela está cerimonialmente impura. Então, como é que essa mulher se acha no direito de colocar por baixo, de pisar a palavra, o mandamento, a determinação legal do Criador? Não tem cabimento uma coisa dessa. E eu sei que tem muitas mulheres que são sinceras, está fazendo isso na ignorância. E quando se depararem com a verdade, elas vão se adequar, elas não vão fazer mais isso. As pessoas sinceras. Então, gente, vamos procurar estudar a lei do Criador, a vontade dele. Vamos parar de estar escutando pessoas
que criaram aí uma Bíblia paralela, uma tradição, uma lei oral. Tudo que eles falam não bate, não tem coerência com as escrituras. Vamos estudar a escritura, vamos ver o que o Criador falou, o que ele está, da forma que ele está se expressando, que é uma maneira tão clara, tão evidente, tão simples de se entender a respeito de certos mandamentos. Então, pensemos bem, tem pessoas que estão levando maldição, tornando as coisas do Criador impuras, tocando com impurezas nas coisas sagradas. E isso é uma determinação do Criador. Não importa o que as pessoas falam, se falam de maneiras diferentes. O que vale é a palavra do Criador. Não importa se a medicina, alguns, não são todos, que falam que há benefícios no momento de se ter relações sexuais com mulheres menstruadas. Ainda que tivesse, que não acredito, porque tem uma outra classe que fala contra. A determinação legal do Criador proíbe. E essa prática vai te levar ao inferno, à destruição, a destruição da tua alma para todo sempre.